Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte do time de analistas da casa. Quero dizer que é uma honra, quero dizer que é um prazer recebê-los em mais um conteúdo exclusivo aqui do nosso canal do YouTube. Senhoras e senhores, este vídeo é para trazer para vocês uma visão semanal que nós acreditamos que possa impactar os mercados globais durante toda esta semana, ok? Vamos lá então, vamos para o que interessa, mas antes. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva imediatamente no nosso canal. Já deixa também o seu like para ajudar a fortalecer e levar esse conteúdo cada vez mais para frente, tá bom? Eu também quero lembrá-los que se vocês quiserem utilizar uma conta demonstração para vocês poderem estar fazendo a análise de vocês, aplicando os conhecimentos de vocês no mercado, aqui embaixo na descrição vai ter um link para você poder abrir uma conta demonstração, onde você não vai arriscar o seu dinheiro. Você vai estar utilizando um dinheiro fictício para fazer os seus treinamentos, até mesmo para entender o funcionamento do mercado. Todas as informações na descrição do vídeo, ok? Bom, bora lá então para o que interessa, visão semanal. O que vai acontecer essa semana? Eu quero lembrá-los sobre a dinâmica econômica. É algo que eu já venho trazendo para vocês todas as vezes que a gente vai comentar, que eu venho aqui trazer uma visão do que vai acontecer no mundo, eu trago para vocês essa dinâmica econômica, a relevância sobre a taxa de juros, a inflação e o pronunciamento de membros importantes dos principais bancos centrais do mundo. A cada vez que o tempo vai passando, cada vez que os principais índices globais se aproximam das máximas históricas, cada vez que sai um novo dado econômico no mercado sobre emprego, sobre inflação, cada vez mais que nós nos aproximamos de uma nova reunião para novas decisões de taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, o mercado acaba respondendo de forma muito precisa, acaba trazendo bastante volatilidade para o mercado. Então, senhoras e senhores, prestem atenção nesses dados que vão sair. Sempre leve com muita seriedade taxa de juros, inflação e falas de membros importantes dos principais bancos centrais, principalmente neste período econômico que nós estamos vivendo. Por que isso, Rodolfo? Porque nós estamos na iminência dos Estados Unidos realizar o corte de taxa de juros, tá? Galera, a taxa de juros, ela vai balizar todas as outras taxas que nós temos no mercado. Taxa de juros americana está trabalhando em 5,25%, 5,5%, já fazem anos que ela não é cortada e também ela está trabalhando muito acima da média histórica. Isso acaba deixando o dinheiro, o dólar, cada vez mais caro, ok? Por quê? Porque os investidores preferem estar trabalhando com uma renda fixa do que realmente com uma renda variável. O risco com uma taxa de juros alta nos Estados Unidos, para você tomar risco no mercado de renda variável, acaba não sendo tão atrativo assim, ok? Por mais que os principais índices estão nessa movimentação de alta que a gente já vem comentando sobre a inflada que as big techs estão trazendo para o mercado, ok? Semana passada, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, ele deixou muito claro que na próxima reunião, que vai acontecer no dia 18 de setembro, muito provavelmente as taxas de juros nos Estados Unidos serão reduzidas. Será iniciado, propriamente dito, então, o corte de taxa de juros nos Estados Unidos. Agora, é um consenso, né, que a gente precisa entender acerca dos analistas, acerca do que está sendo colocado no mercado, se vai ser de 0,25% ou se vai ser de 0,5%. Segundo Jerome Powell, chegou a hora, né, até colocamos aqui entre aspas, de reduzir a meta da taxa de fundos do Fed e que os riscos de alta da inflação diminuíram também, entre aspas. A gente está colocando de acordo com as próprias falas deste membro de extrema importância do Federal, é o presidente, né, do Federal Reserve, senhoras e senhores, ok? Então, todos os dados que vão se referir à taxa de juros e inflação vão ser de extrema importância essa semana. Essa semana, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, nós ainda vamos ter PIB nos Estados Unidos, entre outros dados, a gente vai mostrar para vocês que isso vai ser também importante, o PCE vai ser importante para a tomada de decisão do Fed, ok? Bom, estamos retornando de uma semana, senhoras e senhores, onde o mercado americano, S&P, novamente,
apresentou uma movimentação de alta de 1,30%, fechando acima da máxima da semana anterior, e a Nasdaq também subiu 0,88%, também fechando acima da máxima anterior. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso gráfico, para vocês entenderem melhor. Estou com o gráfico aqui do S&P 500 aberto na nossa tela, plataforma AccessStation, tá? Vocês estão observando o gráfico diário. E aqui é onde nós temos a máxima histórica, ó. Aqui é onde nós temos a máxima histórica do S&P 500. Atualmente, ele trabalha muito próximo à máxima histórica, uma movimentação de praticamente 1% somente de alta para ele conseguir romper essa região da máxima histórica, ok? A Nasdaq, propriamente dito, também apresentou aí uma forte movimentação de alta. A Nasdaq encontrou uma região de topo anterior, até deixei marcado aqui para os nossos clientes anteriormente numa análise, né, onde poderia acontecer aqui um ponto de atenção para uma reversão aqui, e o mercado poderia novamente testar esta linha de tendência de alta, mas a Nasdaq também muito próximo às suas regiões aí de máxima histórica, ok? Isso nós estamos observando o mercado americano. Só que o mercado europeu também trabalha muito parecido. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui. No mercado europeu, nós tivemos para o Eurostock 50, as 50 maiores empresas da Europa, uma alta de 1,20%. E para o mercado asiático, trouxe o destaque aqui para o Japão, que subiu 2%, senhoras e senhores. Por que o destaque é para o Japão, Rodolfo? Lembra que algumas semanas anteriores nós tivemos circuit break no mercado asiático, o Japão caindo quase 10% em uma única semana. Ele começou a se recuperar. Então, vamos de novo aqui ó, nos nossos gráficos. Eurostock 50 também apresentando, está no gráfico diário, também apresentando uma movimentação de alta próxima ali às suas máximas históricas. Estamos falando ali de uma alta de aproximadamente 3,84% para o mercado europeu, para ele conseguir então fazer o rompimento das máximas históricas. E o Japão, como ele caiu mais forte daquelas outras vezes, ele também está um pouquinho mais distante ali das suas máximas históricas, estamos falando algo em torno de 11,5%. Então está um pouquinho longe, mas mesmo assim a gente pode observar que a maioria dos mercados, a maioria dos índices trabalharam de maneira positiva. E agora, hoje, segunda-feira, o mercado americano já abriu, nós ainda estamos com os mercados globais trabalhando de forma, vamos dizer agora, um pouco mais mista. A gente pode observar no mercado norte-americano, aonde nós estamos com a Nasdaq trabalhando negativa, o S&P está trabalhando levemente positivo e o Dow Jones está trabalhando levemente positivo, ok? Então as empresas de tecnologia hoje estão pesando um pouquinho mais. No mercado europeu, ó, basicamente, os dois carros-chefes aí trabalhando no 0 a 0. O mercado asiático já trabalha um pouco mais estressado. Tanto o Japão, quanto China, quanto Hong Kong estão trabalhando aí de forma negativa. Algo que eu queria acrescentar para vocês, no mercado asiático, tá? China e Hong Kong estão trabalhando numa movimentação que eu considero ser interessante, movimentação forte de queda, e ao final da movimentação de queda nós encontramos um padrão de figura gráfica chamado de ombro, cabeça, ombro invertido, tá? É uma figura de padrão de inversão de tendência, de queda para uma alta. Ombro, cabeça, ombro. Talvez até no gráfico de 4 horas vai ficar mais simples de ser identificado esse padrão, ó. Perfeito. No gráfico de 4 horas fica mais simples. Então a movimentação de queda, deixando o ombro, cabeça, ombro invertido. Tendo a linha de pescoço, a gente até desenhou aqui a projeção com os nossos clientes para uma possível movimentação de continuação de alta. Ok, senhoras e senhores? Basicamente é o que nós temos para os principais índices. Algo que é importante esclarecer para vocês. Quero trazer para vocês, ó, dá uma olhadinha no gráfico do Japão. Algo que eu estou percebendo é que o gráfico de preços está deixando topos mais altos e o gráfico do estocástico está deixando topos cada vez mais baixos. Na análise técnica clássica, o nome disso é divergência de baixa, ou seja, mercado, o preço em uma movimentação de alta, o indicador estocástico uma movimentação de queda, pode então trazer uma sensibilidade para nós que o gráfico de preço pode começar a apresentar uma movimentação de queda posteriormente, ou mesmo um enfraquecimento desta tendência de alta que nós estamos vendo. Isso está acontecendo no Japão, Rodolfo? Sim, isso está acontecendo no Japão. Isso está acontecendo na Europa também, ó. Topos cada vez mais altos no gráfico de preços, Eurostock 50, e no gráfico do estocástico, topos cada vez mais baixos.
também divergência no mercado da Europa. E no mercado americano, Rodolfo, também está apresentando topos cada vez mais altos no gráfico de preços e topos cada vez mais baixos no gráfico do estocástico. Então, nós estamos vendo uma divergência entre o gráfico de preço e o gráfico do estocástico dos principais índices globais. É um ponto de atenção para nós, senhoras e senhores. Pode haver sim defesa nessas regiões de topo, ok? Fazendo o mercado apresentar uma realização. Legal? Bom, vamos continuar então aqui com a nossa análise, trazendo informações do dólar. O dólar na semana passada caiu algo em torno de 1,70%. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do dólar também? O gráfico do dólar ficou muito interessante. Quero trazer aqui para vocês uma informação bastante relevante. Vocês estão vendo agora aqui na minha tela o gráfico do índice dólar, tá? Esse daqui é o gráfico do índice dólar, está no gráfico semanal. Olha que interessante. A região de fundo que o mercado já testou por 4 vezes e agora veio pela 5ª vez testar essa mesma região de fundo. 100.502, aonde nós também temos o gráfico do estocástico em uma região de sobrevenda. Olha que interessante. Então, por mais que nós tenhamos uma possível corte de taxa de juros nos Estados Unidos, e corte de juros nos Estados Unidos, isso tende a, vamos dizer, entre aspas, tá, prejudicar ou enfraquecer a moeda americana, trazendo uma movimentação então de queda. Quando nós olhamos para o índice dólar, nós podemos identificar uma outra condição, um outro cenário. Um cenário de região de suporte onde pode haver defesa de compradores, que é o que já está acontecendo, né? Se a gente der um zoom aqui no gráfico, a gente percebe que o mercado encostou na região de preço e já começou a entrar uma força compradora. E como eu já comentei com vocês anteriormente, isso pode acontecer naturalmente, movimentação de alta então para o dólar e movimentação de alta para os principais índices, tá? Vamos lá, que é o que está acontecendo hoje, ó, índice dólar subindo 0,20 e os índices americanos, somente a Nasdaq que está caindo, né? Mas por enquanto os índices americanos, inclusive o Russell 2000, estão em movimentação de alta também, tá? O índice dólar está aqui, tá? Está subindo 0,21%. Então, por mais que o dólar caiu bastante na semana passada, ele encontrou essa região de preço que eu estou considerando como sendo um suporte. Veja bem, ele alcançou essa região na semana do dia 28/1 de 2023, alcançou de novo essa mesma região na semana do dia 8/4 de 2023, alcançou novamente essa região de preço na semana do dia 8/7 de 2023, alcançou essa região no mês 12, semana do dia 23/12 de 2023 também, e agora está alcançando novamente esta mesma região de preço, tá? Estamos levando em consideração aqui a análise técnica, né? Alguns conceitos da análise técnica, como o passado se repete, por exemplo, né? A memória do mercado. Então, quem defendeu esses níveis de preço anteriormente, será que está defendendo novamente nesta região de preço? Algo a se estudar, tá? Algo para vocês ficarem atentos. E a gente estava olhando o mercado de criptomoedas, trazendo aqui para vocês, né? O Bitcoin subiu mais de 7% na semana passada, e também subiu mais de 5% na semana passada. A cada dia que vai se passando, vai se confirmando também aí Donald Trump como sendo o principal candidato à presidência dos Estados Unidos, ele que é um apoiador, um grande apoiador das criptomoedas, disse que os Estados Unidos vai virar um país referência na área de criptomoedas, né? Então isso também acaba trazendo mais força para o mercado de criptomoedas. Vocês estão vendo agora aqui na minha tela o gráfico semanal da Ethereum. Ele tinha perdido aqui uma região de fundo, a região de suporte do 2.818, justamente naquela época onde nós tivemos o circuit break no mercado asiático, né, lá no Japão, aquelas fortes movimentações, e agora ele já vem retomando uma movimentação de alta, tá? A mesma coisa a gente vê para o Bitcoin, teve aquela porrada na movimentação de queda, na mesma condição, chegou a buscar ali a região dos 48 mil dólares e agora já trabalha nos 63.680 dólares aproximadamente, também próximo ali à sua máxima histórica
vamos dizer ali, uma movimentação ainda de preço de 15,75%. Nossa, Rodolfo, 15,75% é uma movimentação muito grande. Falta muito ainda para o Bitcoin romper a máxima histórica. É que o mercado de criptomoedas ele tem uma volatilidade diferente do mercado padrão, tá, senhoras e senhores? Por isso que a gente fala que ele está próximo aí ao rompimento também das suas máximas, certo? Dito isso, senhoras e senhores, nós temos aí como destaque nessa semana, eu diria, os dois principais indicadores econômicos nos Estados Unidos. Na quinta-feira, o PIB dos Estados Unidos. Na sexta-feira, o núcleo de índices de preços, o famoso PCE, também nos Estados Unidos. Lembrando que todos esses dados vocês conseguem encontrar aqui na nossa aba da plataforma XStation, né? Calendário, que tem todo o calendário econômico. Vocês podem marcar a opção esta semana. E aqui vocês vão ter todas as informações, não somente esses dois que eu comentei com vocês, mas todos os outros dados de importância. Eu marquei esses dois como sendo os principais por conta dessa situação que eu comentei com vocês logo no começo deste vídeo, né? Situação do taxa de juros, situação da inflação e situação das falas dos principais membros importantes. Mas existem outros dados que vão impactar mercados de forma mais local, como, por exemplo, o PIB que nós vamos ter amanhã ali na Alemanha, vai impactar o mercado da DAX, o DE40, DE30, de forma mais incisiva, entre outros dados aí nos outros países que também, outras regiões que vão impactar de forma mais incisiva, tá bom? Vocês podem acompanhar todas essas informações na nossa aba calendário e também verificar a movimentação de preço, o impacto desses dados aqui no na nossa outra aba de gráficos, onde vocês podem estar observando, ok? Bom, continuando, e para encerrar, né, para fechar aí com chave de ouro todas as informações que eu estou passando para vocês, na quarta-feira, esta semana, nós vamos ter divulgação do balanço da NVIDIA. A principal movimentação que foi feita no mercado norte-americano nesses últimos períodos, tá? Se eu não me engano, o mercado americano subiu algo em torno de 17%. Um quarto dessa movimentação foi de responsabilidade desta empresa, a famosa NVIDIA. Hoje já está aí se consolidando junto com a Apple como sendo uma das empresas mais valiosas do mundo, justamente por conta das suas informações, né, de inteligência artificial, a sua produção de todos os componentes envolvendo também essa área de inteligência artificial, enfim. Então, nós vamos ter a divulgação de balanço da NVIDIA depois do fechamento do mercado. Então, isso pode trazer volatilidade? Sim, pode trazer volatilidade principalmente no fechamento daquele dia e depois, posteriormente, para o restante da semana. É importante a gente ficar de olho. Ou seja, na quarta, então, divulgação do dado da NVIDIA no fechamento do mercado e depois na quinta e na sexta mais duas informações super importantes aí que podem trazer bastante volatilidade, tá bom? Senhoras e senhores, eu quero dizer que foi uma honra, foi um prazer estar com vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a nossa equipe para fazer todos os esclarecimentos. Diariamente, a gente vai vir com vídeos novos, trazendo mais informações para vocês acerca do mercado financeiro internacional. Fechou? Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!